assunto é com Murilo Rocha. São 9h51. Oi, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Primeiramente aqui, antes de começarmos a falarmos do assunto aqui, né? A gente falou nas manchetes sobre a interdição da Avenida Raja Gabaglia, que completa 8 dias hoje. 8 dias. E eu, na sexta-feira, no meu comentário aqui, eu cobrei um posicionamento da Prefeitura de Belo Horizonte, da Guarda Municipal, do Governo do Estado e da Polícia Militar de Minas Gerais. E a Prefeitura de Belo Horizonte fez contato comigo ainda na sexta-feira, dando a resposta que está atuando sim no local, que a Guarda Municipal está lá trabalhando. Inclusive, a gente até leu aqui, a Luciana deu o balanço de multas aqui que a Guarda Municipal aplicou para os carros parados de forma irregular ao longo da Avenida Raja Gabaglia, e que ela está assim atuando, tentando ali desobstruir a via, mas que parte dessa operação é de responsabilidade também da Polícia Militar, mas a Guarda falando que ela está sim atuando. Então, sendo justo aqui, né, fazendo esse reparo aqui, a Prefeitura de Belo Horizonte se manifestou através, né, a Guarda Municipal, falando que a Guarda Municipal tem atuado, a Guarda tem aplicado as multas e tem orientado ali as pessoas a não obstruírem a via, mas não tem funcionado, como a gente tem noticiado aqui diariamente, né? 8º dia de manifestação ali de conteúdo antidemocrático. Estamos ainda à espera de uma manifestação da Polícia Militar, né? A Polícia Militar que tem uma comunicação, uma porta-voz, né? Tão eficiente para outros assuntos. Nesse assunto aí está deixando a desejar. Nós estamos esperando o porquê que a Polícia Militar ainda não desobstruiu ali, né? Aquela via, sendo que ontem parece que em alguns momentos ficaram as duas vias fechadas, totalmente fechadas em alguns momentos. Hoje o movimento é menor, né? Dia útil, segunda-feira, 8 dias após a eleição já, mas ainda assim a via continua interditada parcialmente, causando transtornos, né, gente? Transtornos para quem? Para quem, por exemplo, usa o transporte coletivo, que o ônibus está tendo que fazer um desvio, além de ficar parado ali na retenção, para quem tem que trabalhar, os horários de pico, de manhã e de tarde, ficam presos ali. Então, essas pessoas estão sendo prejudicadas, mas eu abri fazendo esse comentário para fazer justiça aí na atuação da Prefeitura de Belo Horizonte, da Guarda Municipal, mas só vale ressalvar também que tem atuado, mas não tem resolvido. Talvez tem que ser a sua atuação conjunta mesmo, Prefeitura de Belo Horizonte e Estado, Guarda Municipal e Polícia Militar. Continuamos à espera dessa manifestação da Polícia Militar. Seria muito saudável também se o comandante da 4ª Região Militar, né, que é a sede onde que as pessoas estão ali fazendo essa manifestação, se pronunciasse também, né, falasse ali ao público, pedisse para o público se dispersar, falar que não vai ter, né, não vai ter intervenção militar, isso não está previsto, isso não vai ocorrer. Eu passei lá na sexta-noite, as pessoas estavam entoando o seguinte canto: Forças Armadas, salvem o Brasil. Ficavam falando isso com uma espécie de mantra, de forma repetida ali. Então acho também que talvez seria útil, né, seria extremamente importante o comandante, né, da 4ª Região Militar, que é responsável aqui por Minas Gerais, se manifestasse, pedisse para as pessoas se dispersarem, né, e falasse que as Forças Armadas são cumpridores da Constituição e que não há nenhum sentido, nenhum motivo, nenhuma razão para que as forças militares façam qualquer tipo de intervenção nesse momento. Vamos relembrar, a eleição para presidente da República foi em 2 turnos, foi uma eleição super acirrada, venceu o candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT, perdeu o candidato Jair Bolsonaro do PL, diferença aí de pouco mais de 2 milhões de votos, mas uma eleição com uma lisura completa, né? Fiscais dos partidos acompanharam a eleição nos 2 turnos, órgãos internacionais acompanharam as eleições, então foi tudo certo, gente. O que está acontecendo nessas manifestações são pessoas que não querem aceitar o resultado das urnas, são pessoas que acham que o seu voto é mais importante, tem um valor maior que o voto de outras pessoas, que foram a maioria neste caso. E estou vendo alguns questionamentos esdrúxulos aí de possíveis fraudes eleitorais, falando que algumas urnas tiveram voto só no candidato Lula e outras só no candidato Bolsonaro. Realmente isso aconteceu em 3 urnas, só foram computados votos de Jair Bolsonaro, e em 144 urnas só foram computados votos para os candidatos Lula. Mas aí você vai detalhar essa informação, ver onde estão esses votos, e é interessante. As urnas onde só tiveram votos do Lula, você imagina onde são? Comunidades indígenas, quilombolas, que foram massacradas, criticadas,
durante todo esse governo Bolsonaro. Então, é de se esperar que votos em comunidades indígenas, por exemplo, sejam todos para o candidato do PT, logicamente, ou seja, um voto de protesto contra o atual governo. Comunidades quilombolas também, mesma coisa. Então, quando você vai ver essas 144 urnas só tiveram votos em Lula, você vê que são aí ligados a comunidades, a aldeias. É interessante esse recorte, importante se fazer antes de ficar saindo, repetindo aí a exaustão, notícias falsas que veiculam em redes sociais. E por falar nisso, em redes sociais, eu acho que essa talvez vai ser a grande discussão aí, ou deveria ser, né? Do judiciário brasileiro e do legislativo brasileiro nos próximos anos, né? Vimos o que aconteceu, o que está acontecendo ainda no Brasil, da publicação, disseminação de informações falsas, informações que comprometem, né, o andar normal da democracia, o andamento normal da democracia. Saímos de uma eleição com o país dividido, super fraturado, com paixões aí no ar e ainda assim uma série de deputados eleitos pelas urnas eletrônicas ficam divulgando informações falsas diariamente sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Nesse momento, quem está tomando a frente dessa legislação é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ora também o STF, ora juízes de primeira e segunda instância. É o ideal? Definitivamente não é o ideal, mas é o que está sendo feito. Por quê? Porque o Congresso não conseguiu ter uma legislação, ter mecanismos eficientes para esse combate dessa informação. Então, acho que esse é o grande desafio dessa falsa informação. Acho que esse que é o grande desafio. Claro, é um laboratório, como muita gente já falou, o Brasil virou um laboratório da extrema-direita nesse quesito de informação falsa e de uso de rede social. Há uma parcela da população que está quase que lobotomizada por informações falsas, só consome informações falsas, né? Não consome nada da mídia tradicional, vamos dizer que eles acham que é uma mídia que está vendida e tal. Essa população, ela está completamente vulnerável a essas informações falsas e a gente está vendo aí, todo dia noticiando aí e vendo essas manifestações completamente distorcidas, completamente alienadas da realidade. Então, acho que o desafio no Brasil que se impõe enquanto sociedade, nós da comunicação, o pessoal do judiciário, o legislativo, é como conseguir controlar essa questão das redes sociais, a disseminação de informação falsa. É uma discussão super delicada, porque, né, como nós vamos limitar o acesso, né? Como você vai limitar o acesso? Tudo pode cair nessa questão da censura, mas talvez a identificação, é uma das propostas que são discutidas já. Você só poder ter acesso à rede social devidamente com uma conta única, devidamente identificado, com nome, CPF e tudo mais. É um caminho? Talvez, né? Talvez seja um caminho para poder rastrear, identificar aquela pessoa. Outra coisa, essas punições, como o TSE está fazendo neste momento, imediatas, né? Para quem publica uma informação falsa. Mas aí entra num outro problema, né? Quem vai julgar esse tipo de informação? E tudo bem, há juízes aí para isso e tal, mas assim, qual o tempo disso, a celeridade disso, né? Para poder impedir que essa informação falsa não cause danos. Então, é um momento de excepcionalidade, como bem lembrou a ministra Carmen Lúcia, no início do processo do segundo turno, e ainda estamos vivendo. Por quê? Porque ainda estamos no momento dessa tensão social, com uma divulgação muito grande de informações falsas, como eu disse, até por deputados eleitos, que foram eleitos pelas urnas eletrônicas, questionando as urnas eletrônicas, o que é muito ruim para a democracia, né? É importante, então, a gente ressaltar que tudo ocorreu dentro da normalidade, a não ser essa questão das informações falsas. E eu acho que esse é o grande desafio que se coloca para a sociedade brasileira, né? Porque isso vai determinar muita coisa, não só a eleição, né? Isso vai determinar, isso a gente viu na pandemia, como foi decisivo para o bem e para o mal, a questão da boa informação, a informação de qualidade e informação de má qualidade, informação falsa. A gente viu como, inclusive, determinou a morte e a sobrevivência de pessoas, né? A questão da vacina, enfim. Então, essa é uma discussão que se impõe ao mundo inteiro, né? No Brasil, eu digo porque a gente está nesse calor aqui da eleição ainda, já está, né? Baixando agora um pouco, acho que essa semana baixa ainda mais, na outra semana começa a Copa do Mundo e a gente tende a deixar esse assunto para trás, o novo governo já também se formando, outras preocupações, é a vida real, né? A vida verdadeira aí, a vida do dia a dia se impondo a esses delírios, a essas fantasias antidemocratas
e golpistas, antidemocráticas e golpistas. Mas é importante, né? Acho que a gente tem que puxar nós como veículos de comunicação, jornalistas, ao lado de outras, né, organizações da sociedade civil, puxar essa discussão, esse debate sobre o uso das redes sociais, educação midiática e principalmente controle, né, legislação, né, o marco civil da internet que foi feito lá atrás. Então agora talvez tem que ter um capítulo à parte, né, um desdobramento à parte sobre aí um marco do uso das redes sociais e das informações falsas. É isso, Luciana, Lucas.